Você tem segurança ao usar termos geográficos na sua redação? Muitos dos termos eles têm significados diferentes e às vezes o aluno utiliza uma determinada palavrinha do jeito errado, o que pode comprometer muito o repertório sociocultural e pode comprometer bastante também a argumentação. Exatamente por isso, hoje estou chamando novamente o nosso parceiraço Léo Miranda, do canal Mundo Geográfico, para mostrar para nós 5 termos importantes da geografia, 5 termos geográficos que são muito perigosos na sua redação. Ele vai mostrar para nós quais são esses termos e como você deve usar do jeito certo. Então, fica ligado, depois da chamada com vocês, Léo Miranda. Fala galera, professor Léo Miranda, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre alguns conceitos da geografia que, se utilizados de forma inadequada, podem comprometer o seu repertório e a sua redação. Os primeiros conceitos são o conceito de migrante e refugiado. Toda vez que a gente fala de migrante, nós estamos referindo sempre àquelas pessoas que se deslocam de um local para outro, motivadas geralmente por questões econômicas e que, caso algo dê errado no local de destino, podem retornar ao local de origem, ou seja, são pessoas que escolhem migrar. Pode ser de um país para outro ou mesmo de uma cidade para outra. Agora, quando se refere a refugiado, o termo refugiado, que foi cunhado lá em 1951, na conferência relativa ao Estatuto do Refugiado, ele se refere sempre àquelas pessoas que estão fora do seu país de origem por fundados temores de perseguição. Ou seja, algo que coloque as suas vidas em risco. Guerras, perseguições étnicas, religiosas ou mesmo violação de direitos humanos. Essas pessoas não podem retornar para os seus países de origem porque eles estão em conflito, pelo menos temporariamente. A segunda expressão que é muito confundida, o segundo termo ou termos que são muito confundidos, populoso e povoado. Toda vez que a gente utiliza o termo populoso, nós estamos nos referindo a quantidade total de habitantes de um determinado país. Ao passo que toda vez que a gente utiliza o termo povoado, nós estamos nos referindo à quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Se um país é densamente povoado, quer dizer que ele tem uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Se ele é pouco povoado, ele tem uma baixa quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. O termo superpovoado, ele é utilizado e deve ser utilizado quando a gente quiser se referir àqueles países que são densamente povoados e que também tem uma condição social de pobreza, uma condição social menos favorecida, de baixo desenvolvimento. Eu trago aqui também um conceito que está ligado também à questão migratória, que se refere ao conceito de emigrante e imigrante. São duas palavrinhas que a gente aprende na escola e guarda, escuta até a voz do professor de geografia falando assim, ó, imigrante, lembra assim, ó, do I, que é o cara que chega, e o emigrante é o cara que vai embora, sai. Mas tem um jeito mais fácil de guardar isso. A palavra imigrante começa com a letra I e I aqui é de interno, ou seja, são aquelas pessoas que chegam a um determinado local. A palavra emigrante começa com a letra E, que é a letra de externo, ou seja, aquelas pessoas que saem de um determinado local. Então, toda vez que você quiser se referir a um imigrante ou a um emigrante, você tem que pensar qual é o seu referencial. Se é um referencial de pessoas que estão chegando ou saindo de um determinado país. Beleza? Se liga nessa dica. O outro conceito, ou os outros conceitos muito confundidos também, se refere à vazão hídrica. São conceitos da geografia física. O primeiro deles se refere à enchente. O que é uma enchente? Enchente é quando você tem um volume de chuvas muito grande em um determinado rio, que faz com que o volume dessa água aumente, mas não transborde. Se essa água transbordar para as margens do rio, nós dizemos que aconteceu a inundação. Ao passo que, se nós tivermos um local onde chover demais e a água não tiver para onde ir, não tiver uma vazão adequada, sempre nos referimos a esse contexto com a expressão alagamento. Então, alagamento de uma via, alagamento de um determinado local, onde a água não tem a vazão adequada. Por isso que é tão importante manter sempre as galerias pluviais desentupidas, sem lixo, desobstruídas, exatamente para evitar esse tipo de situação. E por último, as enxurradas se referem a um fluxo muito intenso de água, pode ser momentâneo e geralmente é, gerado por volume de chuvas muito grande em um determinado local. Essa água escoa com uma grande velocidade. A gente tem que lembrar também de duas expressões que são muitas vezes utilizadas de uma forma incorreta, como sinônimos: aquecimento global e mudanças climáticas.
Bom, vamos lá. Mudanças climáticas sempre se referem a um processo mais amplo. A alteração climática, ela pode ser de origem natural, gerada pela variabilidade natural dos climas, como por exemplo as glaciações, as chamadas eras do gelo, em que nós temos ali a redução da temperatura da Terra como um todo, fazendo o gelo das áreas polares se expandirem para outros locais onde não havia esse gelo. E também a gente pode ter uma mudança climática gerada pela atividade humana, pela ação antropogênica. E essa ação antropogênica gera consequências como o aumento da temperatura, que é aquilo que a gente chama de aquecimento global. Mas as mudanças climáticas, elas vão além do aumento da temperatura. E aí, quando eu falo aumento da temperatura, é aumento da temperatura média da Terra, ou da superfície da Terra, ou do sistema Terra. Então, outras consequências além do aumento da temperatura, nós temos a mudança nos padrões de precipitação de determinado local, ao mesmo tempo que a gente tem ali a redução da camada de gelo de outros. Então, mudança climática sempre se refere a um processo mais amplo e que não necessariamente tem a ver sempre com a ação humana. Pode ser gerado também por variabilidade climática natural. Já o aquecimento global é uma consequência dessas mudanças climáticas, só que aquela parte que é gerada pela ação antropogênica. Bom, galera, eu espero que você tenha compreendido esses conceitos que muitas vezes são usados de forma inadequada na redação e podem tirar alguns pontinhos preciosos de você aí na sua argumentação. Então se liga para não errar mais. Então é isso. Agradeço aqui o convite do Marcelo, tamo junto demais e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!